Olá, o canal Síndico Legal, sempre com o compromisso de levar informação com relação à legislação, à gestão e à manutenção predial, hoje convida o Rafael Brau, que está aqui com a gente, para falar sobre terceirização em condomínios. Vamos falar sobre essa nova forma, ou seja, essa forma de prestar serviço em condomínios. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a importância, qual é a vantagem, quais as desvantagens, qual os cuidados que o síndico deve ter nessa modalidade de contratação. Rafael, tudo bem? Tudo bom. Rafael, veja bem, qual que é a importância, qual é a vantagem e as desvantagens para se terceirizar num condomínio? Então, doutor Miguel, desde que eu comecei a atuar em condomínios, nos anos mais ou menos 2000, 2003, 2001, 2002, 2003, a gente viu um movimento muito grande de terceirização. Praticamente todos os condomínios novos passaram a ser entregues pelas construtoras já totalmente terceirizados. E os antigos também, comprando a ideia da terceirização, muitos não tinham caixa, e ainda até hoje muitos condomínios não têm caixas, têm funcionários de 10, 20 anos, um passivo trabalhista muito grande, e que eles não conseguem terceirizar. E por que a terceirização foi tão bem? Porque ela só traz benefícios, ela não traz nenhum prejuízo, só traz vantagens para o condomínio. E aí são diversas vantagens. Primeiro, desde o início, contratação especializada, você tem uma pessoa preparada, as empresas possuem um departamento pessoal, um recursos humanos preparado para recrutamento. Às vezes, quando você é o próprio síndico, que não tem experiência, que contrata, ou um administrador, ou um contador, que às vezes não tem o know-how de contratação para condomínios, às vezes até tem, mas não para condomínios. Então, se você contrata uma empresa especializada em terceirização de condomínios, o know-how em contratação é muito grande e com isso você tem funcionários melhores. Além disso, toda a parte de gestão, programação de férias, às vezes quando o próprio síndico fica responsável pela gestão das férias, acaba esquecendo e passou o período de concessão, tem que pagar dobrado as férias, então você não corre esse risco quando você exerce autogestão, uma gestão que não é muito profissional. Então tem a parte de gestão de férias, projeções de 13º, projeção de rescisões, de multa de 40%. Muitos condomínios às vezes têm que mandar embora funcionário e ratear extra os custos das rescisões, substituições de funcionários, enfim, tudo acabou trazendo benefícios, somente benefícios, cobertura de faltas. Recentemente nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, quem tinha funcionário próprio não tinha como cobrir essas faltas e quem tinha terceirizados tinha uma equipe de plantão, supervisores, viaturas, enfim, exatamente para atender o condomínio. Então tudo isso traz muita tranquilidade para o síndico. Hoje em dia, o síndico não é mais aquele senhor aposentado que fica no condomínio. Temos muito nisso, aliás, esse até é o síndico ideal, que se dedica 100% ao condomínio. Mas a maior parte dos síndicos são empresários, são advogados, são médicos e não tem tempo para ficar cuidando desses probleminhas do dia a dia de funcionários, e sim uma gestão profissional, e ele quer simplesmente uma portaria. Eu vejo, a grande realidade que eu vejo é essa mudança que sempre eu falo aqui, a mudança de paradigma, é a profissionalização. Então hoje existem os nichos que vêm se profissionalizando. Nesta área de terceirização de mão de obra, Rafael, eu vejo até o seguinte, são empresas especializadas que estão disponíveis aí no mercado, várias empresas, tem muitas empresas especializadas, e elas, sobretudo, elas se preocupam até com o treinamento desses empregados que vão realizar o serviço. Por exemplo, uma portaria tem que se ter funcionários muito bem treinados, com relação à limpeza, com relação a até mesmo o serviço daquela gestão dentro do condomínio que o zelador faz, de auxiliar. Então, existe hoje
cursos até específicos para o porteiro, para a faxineira, qual o produto que vai usar, qual o produto que não vai usar, para o zelador, enfim, todas essas mãos de obras que estão se tornando muito mais específica, tanto é que tem cursos, né, para isso, essas empresas terceirizadas vêm fazendo isso. E eu penso que isso só vai melhorar ainda mais a profissionalização, que tanto se fala, né, do síndico profissional, por que não a profissionalização desses empregados dentro dos condomínios. Outra vantagem que eu penso que é interessante, Rafael, é a questão, todos esses encargos que o condomínio ia ter de gerir, propriamente dito, um departamento pessoal dentro do condomínio. Ele não vai ter mais. Não. Ele vai ficar a cargo da empresa terceirizada, quer dizer, aquela faxineira, eventualmente, que fica gestante, que vai ter que se afastar. Às vezes é um embaraço para a administração, caso tenha um empregado direto pelo condomínio, né? Mas, se for terceirizado, obviamente, tem uma outra pessoa que substitua, né? Isso, exatamente. Em casos de afastamento pelo INSS, acidentes ou para gestantes, qualquer tipo de afastamento é imediatamente substituído esse funcionário e o outro ele vai receber o benefício e quando do seu retorno, inclusive ele é recolocado no condomínio, se for uma situação de um acidente ele é readaptado em outra função, e isso tudo fica a nosso cargo. O condomínio é totalmente isento de qualquer responsabilidade, de custo adicional, isso daí já está dentro da nossa previsão, dentro do contrato, já inclusive é uma cláusula do contrato que estipula sobre isso. Certo. Uma coisa que eu chamo até a atenção dos nossos gestores condominiais, a terceirização é uma boa. Só que o gestor condominial ele tem que verificar muito bem a empresa também, né, Rafael, quando vai contratar, quem é a empresa que está oferecendo o serviço. Que às vezes eu vejo muitos síndicos contratando por preço. Eu penso que às vezes o menor preço você vai correr risco. Você tem que saber se aquela empresa está cumprindo com as suas obrigações fiscais com relação ao trabalho, né? Isso. Hoje, aqui em Cuiabá, pelo menos as maiores administradoras, elas possuem um checklist de documentos. Sem a entrega desses documentos, o pagamento é retido. E eu sou um dos principais apoiadores a isso. Acho que não só as administradoras, como os síndicos, e principalmente agora com os síndicos profissionais, têm que se ater ao checklist. Se estiver faltando documento, retenha o pagamento, está em contrato, é uma previsão contratual, praticamente todas as empresas colocam isso, exigência dos advogados, claro, dos condomínios, e aí vai, olerite, comprovante de pagamento, então não basta o funcionário colocar ali que recebeu dia 5 ou dia 6, a empresa tem que mostrar o dia que pagou, o comprovante da transferência bancária. Isso é muito importante, porque aquela informação ali pode ser falsa, pode ser forjada, ele pode ter sido obrigado a colocar. Então, o comprovante de pagamento dos salários é muito importante. Isso vale também para o FGTS. Se ele está recolhido, manda-se a guia e manda-se o comprovante do recolhimento do FGTS. Isso vai, CEFIP, manda a CEFIP e o comprovante do envio da CEFIP. Isso é muito importante para dar maior segurança para o condomínio, até por conta da culpa em vigilando, né? É dever do cliente vigiar mês a mês a prestadora de serviço para, se ali estiver havendo algum descumprimento, tomar imediatamente as medidas possíveis, né? Uma questão muito latente com relação a essa forma de prestação de serviço, eu vejo com relação às ações trabalhistas, né? Porque o condomínio ele acaba respondendo de forma subsidiária ou solidária. Então, essa questão da solidária ou subsidiária, né, o Temer agora no final do ano passado, com a nova lei, ele tentou colocar lá subsidiário, né? Subsidiário é esgotar todas as possibilidades da prestadora de serviços, dos sócios, desconsiderar a pessoa jurídica, dos sócios da prestadora, para só depois acionar o cliente, o tomador de serviço. Mas por ser verba salarial, alimentar, e aí choca princípios, então mesmo o Temer colocando numa lei ordinária, existe o princípio maior que tem natureza alimentar, né? Então isso nunca vai pegar, mesmo estando na lei,
né? E depois que foi regulado pela medida provisória, que venceu, mas mesmo estando na lei, não se dá para garantir se é solidário ou subsidiário. Mas de qualquer jeito, o condomínio acaba respondendo. Eu vejo que, como nós estamos falando para o grande nicho aí, para síndicos, né, nós não podemos pagar para ver se vai pegar ou não. Mas cabe ao síndico, obviamente, dentro da sua gestão, fazer a gestão deste contrato, né? E a segurança 100%, ele não vai ter nunca, mas ele vai ter de que forma? De fiscalizando esta empresa que está prestando serviço, se a empresa está fazendo os recolhimentos devidos, né? Zain, só completando, eu sempre digo que segurança jurídica, 100% de segurança jurídica, nós nunca vamos ter. Mas o que a gente busca, o mercado busca, é minimizar a insegurança. Então, como que minimiza? Sempre utilizando correntes jurisprudenciais dominantes, né? Sempre tem, e os advogados vivem disso, sempre tem um entendimento minoritário, mas uma boa empresa, uma empresa que se preserva, uma empresa que pretende ter sucesso e continuar no mercado, ela sempre tem que seguir a corrente majoritária. Então, uma boa prestadora de serviço, ela tem que seguir a majoritária. E isso, muitas vezes, custa mais caro. Então, a empresa pequena ou a empresa que o cara não vê a longo prazo, não vê daqui 5, 10 anos, ele pode hoje tranquilamente praticar preços baixos e se arriscar numas aventuras de interpretações de jurisprudência minoritária. Esse direito trabalhista aqui, na 12 por 36, por exemplo, o feriado eu não pago a 100%, porque saiu uma sentença lá no Rio Grande do Sul, que sempre sai sentenças mais arrojadas que entendem que não ou que sim. Então é muito importante a gente sempre se respaldar nas correntes majoritárias. E aí sim, o preço lógico de uma empresa que te dá mais segurança jurídica, ele vai ser um pouco mais alto, mas ele vai te dar uma segurança. Então, Rafael, você como especialista nessa área, qual é a tua recomendação para o síndico na hora de contratar a empresa? Quais os cuidados que ele deve ter na hora de contratar essa empresa de terceirização? Zain, outro dia eu estava assistindo um vídeo de um ministro do TST, e ele dizia que um dos principais quesitos para ele que era importante é a idoneidade do dono da empresa. Olha que interessante. Ele falava, é importante a gente verificar a idoneidade do proprietário da empresa. E é por aí. Primeiro, que empresa que é essa? Da onde veio? Quem indicou? Referência, indicação. Quais são os clientes? Quem recomenda, onde ela está, porque a gente vê no mercado empresas pequenas pegando contratos grandes, às vezes a empresa não tem nem escritório, não tem nada, não tem viatura, então é muito importante, visita a empresa, é difícil. Esses dias eu perguntei para um síndico, você já foi na empresa que você contratou? Eu nunca fui. Eu falei, vai até lá. Vê a estrutura da empresa, ver a estrutura, né? Vai, verifica estoque. Quando você chega numa empresa... Eu penso que é salutar o síndico fazer uma visita na empresa, saber se ela tem a contabilidade dentro, está fazendo a contabilidade, se tem o departamento pessoal, se o recrutamento é a contento, se tem todos esses departamentos, para você saber se aquela mão de obra que vai ser prestada no seu condomínio, ou seja, até mesmo daquele porteiro que está ali, que vai ser o cartão de visita do teu condomínio, ele é especializado, né? Eu penso que isso é um dos requisitos que o síndico tem que levar muito em conta. É óbvio que a questão de preço é salutar, é boa para o condomínio, mas eu friso, o preço nem sempre é tudo. Às vezes o barato pode sair mais caro mais lá na frente. Também só complementando isso, né, além desse cuidado de visitar na hora da contratação, né? Então, lógico, tem a parte documental da empresa, é muito importante, todas as CNDs, são a federal, CND de INSS, que na verdade hoje é a mesma, né? INSS e FGTS é unificada, CND municipal não é tão importante, mas é sempre bom. Quanto mais CNDs você tiver,
CND de certidão, às vezes não é negativa, mas de distribuições de processos trabalhistas para você ver quais são os processos, né? É impossível uma empresa não ter processo, mas ver, de repente, até ter acesso a esse processo, quais são os questionamentos, o que esses reclamantes, dependendo do tamanho do contrato, é importante você ir lá e verificar. Deixa eu dar uma olhada num desses processos para ver o que se pede, o que de repente, ali você pode ir puxando o fiozinho e descobrir a encrenca que você está se metendo. Rafael, nós estamos falando bastante sobre os cuidados do síndico, mas eu gostaria de saber também, com relação a esse pessoal que trabalha na portaria, eles geralmente recebem treinamento? Isso, boas empresas, né? Primeiro começa eu sempre digo, né, um bom recrutamento. Então, se você pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, e mesmo que você treine, o treinamento é algo que você vai colocando aos poucos. Então você demora e você pega essa pessoa e já joga direto num condomínio, um treinamento de 3, 4 horas e joga numa portaria de um condomínio, o risco de não dar certo é muito grande, tá? Então, assim, o ideal é que você já contrate pessoas que já têm experiência, tá? Então, empresas que se preocupam um pouco mais com isso, já contratam pessoas com um pouco mais de idade, não contratam um menino mais novo. Também depende do perfil do cliente, lógico. Mas pessoas mais experientes, que já trabalharam como, por exemplo, controlador de acesso. Então, pessoas que já têm uma certa... Que saiba, principalmente quem está na recepção, que saiba receber o visitante, ou que saiba até mesmo receber os oficiais de justiça, por exemplo, é um grande problema, às vezes, dentro dos condomínios, né? Treinamento para saber receber aquele oficial de justiça ou não. Mas eu gostaria de saber também com relação às pessoas que trabalham na área de limpeza. Elas têm treinamento específico para isso? Então, e aí nessa parte, depois da contratação, você fazendo uma boa contratação, aí vem a parte de treinamento. Então, aí você pega esse funcionário, coloca numa sala, você treina ele por procedimentos de portaria, passa todos os procedimentos, mas as empresas normalmente costumam ter procedimentos próprios e às vezes ele tem que ser adaptado com o cliente, mas é passado uma linha geral de procedimentos, por exemplo, como atender um oficial de justiça, como atender um ex-morador, como atender corretores de imóveis. Então, são procedimentos que são passados a esse candidato, esse recém-contratado, antes de ir para o condomínio. Após o ingresso dele, existe um acompanhamento. Então, todo cliente novo é feito um acompanhamento durante vários dias pela supervisão, troca de turno, passando instruções e a integração também junto com os procedimentos próprios de cada condomínio. Cada condomínio possui seus procedimentos. Para a gente finalizar, Rafael, eu indago para você, é vantajoso, vale a pena terceirizar em condomínio ou não? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse, não ia incomodar tanto as pessoas que têm funcionários orgânicos e querem ir para terceirização e não conseguem por conta do passivo trabalhista. Legal. Bom, agradecemos aqui a presença do Rafael Brown, que nos deu o privilégio hoje desse bate-papo totalmente informal sobre terceirização em mão de obras de condomínio. Espero que a gente tenha contribuído um pouco com você que vive nesse grande nicho dos condomínios. Até a próxima. Valeu!